E aí, pessoal? Tudo bem? A gente está de volta para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Pois é. E dessa vez o tema é psicanálise. E a gente recebeu um material super legal, parece até transcrição de um podcast, sabe? Que explica as ideias principais da psicanálise e mostra como ela se aplica na vida real. Legal. Legal. Tem até uma parte que compara a mente com um sítio arqueológico. Nossa, que interessante. A gente escavando a mente para encontrar tesouros escondidos. Adoro essa analogia do sítio arqueológico. O Freud, né, o cara que criou a psicanálise, ele via o trabalho do psicanalista como uma escavação mesmo. A gente vai, desvendando as camadas da mente, buscando entender o que está ali no inconsciente, moldando nossos pensamentos, sentimentos e até as nossas atitudes. É fascinante, né? Tô lá. E por falar em Freud, esse material que a gente tem aqui destaca a importância de trazer à tona do que está escondido no inconsciente. Sim, sim. É como se a gente pudesse iluminar os cantinhos escuros da mente, sabe? E finalmente entender o que nos motiva de verdade. Mas me diz uma coisa, como funciona a psicanálise na prática? Então imagina só, você deitado no divã, falando abertamente sobre tudo que vem à mente. Sem censura. Sem censura. Essa é a ideia da associação livre. O psicanalista escuta tudo com atenção, buscando padrões, conexões, significados por trás das suas palavras. É como montar um quebra-cabeça, sabe? Entendi. Cada peça, cada palavra pode revelar uma parte importante da sua história. Interessante, mas e aí por que a gente deveria se importar com a psicanálise? O que ela tem a ver com a nossa vida? Pensa comigo. Se a gente consegue entender as motivações que estão no nosso inconsciente, a gente pode se libertar de padrões que nos prendem. Que tipo de padrões? Padrões de comportamento, de relacionamento, até de pensamentos. E a partir daí a gente pode fazer escolhas mais conscientes, mais autênticas. É como se a psicanálise abrisse um novo caminho para a gente ser quem a gente realmente é. Faz sentido. É como se a gente tirasse uma venda dos olhos e pudesse finalmente enxergar tudo com mais clareza. Mas, e aquela crítica que a gente sempre ouve, de que a psicanálise não é uma ciência de verdade. O que você acha disso? Olha, essa é uma discussão antiga, né? Mas a psicanálise tem bases sólidas, viu? Sério? Ela se baseia em observações clínicas e anos de estudos e pesquisas. Claro que não é uma ciência exata como a física ou a química, mas muitas ideias de Freud foram confirmadas por pesquisas em neurociência, sabia? Não. Inclusive a influência do inconsciente nas nossas decisões. Caramba, que interessante. Então, mesmo que não seja uma ciência tradicional, a psicanálise tem resultados comprovados na prática. Mas o mundo mudou muito desde Freud, né? Como a psicanálise se adaptou a essas mudanças? A psicanálise evoluiu bastante ao longo dos anos. Outros pensadores como Jung, Lacan, Winnicott, eles pegaram as ideias do Freud e foram expandindo, adaptando para a realidade atual. Hoje em dia, a gente leva em conta questões como gênero, tecnologia, o impacto das redes sociais, que na época do Freud nem existiam. Nossa, verdade. Então a psicanálise acompanhando as mudanças do mundo. E quais são os temas que mais aparecem nos consultórios hoje em dia? A ansiedade, sem dúvida, é um tema que está super presente. É mesmo? As relações, que são sempre complexas. E também o impacto da tecnologia nas nossas vidas, como as redes sociais, por exemplo. A psicanálise nos ajuda a entender como esses fatores influenciam a gente, tanto no comportamento quanto nas emoções. Parece que a psicanálise oferece uma oportunidade única da gente se conhecer de verdade, né? E viver de um jeito mais autêntico. Com certeza. É um processo de mergulho interior. Você vai se entendendo melhor, entendendo seus desejos, medos, motivações. E aí abre caminho para uma vida com mais liberdade, mais significado. É isso aí, a gente se liberta de amarras, entende o que nos move por dentro e constrói uma vida mais autêntica. E sabe o que é legal? O quê? A psicanálise, ela não foca só nos problemas. Ela é para todo mundo que quer se conhecer melhor. É um mergulho no autoconhecimento. Que legal. E você, como expert no assunto, o que te fez se interessar pela psicanálise? Teve algum momento de fez querer se aprofundar? Eu sempre fui fascinado pela mente humana, por como a gente funciona, sabe? Sim. E a psicanálise tem essa capacidade de ir fundo, de desvendar os mistérios do inconsciente. Mas o que me fisgou de verdade foi perceber como as experiências da infância moldam a gente, mesmo na vida adulta. Às vezes a gente carrega traumas, medos, inseguranças lá de trás, sem nem perceber. Tipo uma bagagem invisível. Exatamente. A terapia é esse espaço seguro para a gente revisitar o passado, dar voz às dores, entender como tudo isso moldou a nossa forma de se relacionar com o mundo. É um processo que pode ser doloroso, mas ao mesmo tempo muito libertador. E você sentiu essa libertação na pele? Que tipo de mudanças você percebeu na sua vida depois de se aprofundar na psicanálise? Acho que a mudança mais importante foi a consciência. Consciência? De quê?
Me tornei mais consciente dos meus padrões de comportamento, das minhas reações, das minhas crenças. Entendi por que eu agia de certas formas, sabe? E aí eu pude começar a questionar tudo isso. E você conseguiu romper com esses padrões? Mudar a forma como você reagia às coisas? Olha, não é um passe de mágica, né? É um processo de tempo, trabalho. Mas a psicanálise me deu as ferramentas para entender a origem desses padrões e buscar novas formas de lidar com as situações. É um aprendizado constante, sabe? Sei. Uma jornada de autoconhecimento. Uma verdadeira jornada. Yeah. E falando em jornada, me explica uma coisa que sempre me intrigou. A transferência, que é isso na prática? A transferência é um fenômeno fascinante que acontece na relação entre paciente e analista. Interessante. É como se o paciente transferisse para o analista sentimentos e emoções que ele vivenciou em outros relacionamentos importantes da sua vida. Tipo, projetar no analista as experiências emocionais do passado. Isso mesmo. E essa transferência, quando bem analisada, é uma mina de ouro. Ela ajuda o paciente a entender seus padrões de relacionamento, os medos, as expectativas. É como se a gente estivesse vendo um reflexo, sabe? Eu entendi. E como o psicanalista lida com essa bomba de sentimentos, deve ser um desafio, né? Com certeza. O analista precisa ser como um maestro, sabe? Ele observa tudo com a atenção, as emoções, as palavras, os sonhos e usa a transferência como uma ferramenta para guiar o paciente no processo de autoconhecimento. E como a paciente sabe que está transferindo esses sentimentos, tem algum sinal? Olha, a transferência pode se manifestar de várias formas. O paciente pode desenvolver uma dependência do analista, idealizá-lo, sentir raiva, até se apaixonar. Nossa, que intenso. E o que acontece quando a gente consegue analisar essa transferência? Quais os benefícios? É um processo libertador. A pessoa começa a entender porque se relaciona de determinada forma, quais gatilhos a levam a repetir padrões. E com essa consciência, ela pode construir relações mais saudáveis, mais autênticas. E essa análise da transferência, ela só funciona dentro da terapia. Ou a gente pode usar esses aprendizados na vida real. Os insights que a gente conquista na terapia podem e devem ser levados para a vida. Ah, que bom! Quando você entende seus padrões de relacionamento, você faz escolhas mais conscientes, constrói relações mais saudáveis em todos os âmbitos da vida. Faz todo sentido. A gente leva a psicanálise para o dia a dia. E falando em vida real, como a psicanálise enxerga o amor, esse sentimento tão complexo? O amor é um dos temas mais explorados na psicanálise, né? É uma força poderosa que nos impulsiona, que nos conecta, mas também pode ser fonte de conflitos e desafios. É verdade. O amor romântico, por exemplo, é visto como uma busca pela completude que a gente sentia na infância, na relação com nossos pais. Sério. Então a gente busca no parceiro o que faltou lá atrás. De certa forma, sim. A gente projeta no outro nossas expectativas, desejos, frustrações. Tudo isso é influenciado pelos modelos de relacionamento que a gente internalizou na infância, sabe? Nossa, que loucura! Então a gente carrega a infância para os relacionamentos amorosos. Quais? E aí como a gente faz para ter relacionamentos mais saudáveis? A psicanálise nos dá um mapa. Ela nos ajuda a entender nossos padrões, a identificar comportamentos que nos sabotam e a desenvolver novas formas de se relacionar. É um processo de aprendizado, de reconstrução. E como a gente sabe se está repetindo padrões que só nos prejudicam, tem algum sinal de alerta? Claro, se você vive escolhendo o mesmo tipo de parceiro, se envolvendo em relações tóxicas, se sentindo sufocado, controlado, com medo de se aproximar, é um sinal de que algo precisa ser revisto. E como a gente quebra esse ciclo? Como a gente escapa desses padrões? O primeiro passo é a consciência, né? Reconhecer que esses padrões existem e que estão te fazendo mal. A partir daí você pode buscar ajuda para entender a raiz do problema. A terapia é um caminho para fortalecer a autoestima, aprender a se comunicar, a colocar limites, a construir relações mais equilibradas. A terapia ajuda bastante. E por falar em quebrar padrões, como a psicanálise enxerga a sexualidade? Um tema que ainda é tabu para muita gente. A sexualidade é vista como uma força vital. Ela nos impulsiona para o prazer, para a conexão, para a criatividade. Mas como tudo na vida, ela também é atravessada por conflitos, tabus, repressões. A psicanálise pode ajudar a gente a lidar com tudo isso, a se libertar das repressões. Com certeza. Imagina um espaço seguro onde você pode falar sobre suas fantasias, seus desejos, seus medos, sem julgamentos. A psicanálise te convida a se abrir, a se conhecer. E através da análise você entende os bloqueios, as travas que te impedem de viver a sexualidade de forma plena. Que legal. É como se a psicanálise abrisse as portas para uma vida sexual mais livre, mais autêntica, né? Exatamente. A chave para uma vida sexual mais satisfatória está na autoaceitação, na comunicação com o parceiro e na busca por experiências que te dão prazer e conexão. É sobre quebrar tabus, desafiar crenças limitantes e se permitir explorar seus desejos sem culpa. Nossa, isso é muito importante. E como a gente encontra um profissional que nos ajude a trilhar esse caminho? Existem vários tipos de profissionais que podem ajudar.
psicólogos, psicanalistas, terapeutas sexuais. O importante é procurar alguém com quem você se sinta à vontade para se abrir, que te inspire confiança. E aí, me responde uma coisa. A psicanálise é só para quem tem problemas? Ou qualquer pessoa pode se beneficiar? Psicanálise é para todo mundo. É para quem quer se conhecer melhor, se libertar de padrões limitantes, viver uma vida mais autêntica, mais significativa. Então a psicanálise pode ser um caminho para o autoconhecimento, para realizar sonhos, uma ferramenta para a gente viver melhor. Com certeza. É um convite para olhar para dentro, desvendar os mistérios da nossa mente, usar esse conhecimento para transformar a nossa vida. E para quem está pensando em começar essa jornada, qual o primeiro passo? O primeiro passo é a coragem de se abrir para o novo, de buscar um profissional e agendar uma consulta. A partir daí, você embarca em um processo de autodescoberta que pode te levar a lugares incríveis. Mas, e se a gente tiver medo? Medo de mexer no passado, de descobrir coisas que a gente nem imagina. É normal sentir medo, né? Mas a terapia é um porto seguro, um lugar onde você pode se expressar sem medo de ser julgado. O terapeuta te acolhe, te escuta e te guia nesse processo de descoberta. Que bom! E como saber se a terapia está funcionando? Se a gente está no caminho certo? Você vai sentir. As coisas começam a fazer mais sentido, você se sente mais leve, mais confiante, mais capaz de lidar com os desafios. É como se você estivesse se conectando com a sua essência, sabe? Faz sentido. E terapia tem um tempo definido. Tipo, quanto tempo a gente precisa para se aprofundar nesse processo? Cada caso é um caso, né? Sim. Não existe um tempo pré-determinado. O processo depende das suas necessidades, dos seus objetivos, do seu ritmo. Tem gente que se beneficia de terapias mais breves, outras preferem um processo mais longo e profundo. Entendi. E quando a gente sabe que é hora de parar, de encerrar a terapia. Essa decisão é tomada em conjunto, entre você e seu terapeuta. Quando você sentir que alcançou seus objetivos, que aprendeu o suficiente, que está pronto para seguir em frente sozinho, é hora de se despedir. E se bater aquela saudade? Saudade da terapia, do terapeuta. É normal sentir saudade. Você se dedicou a um processo intenso, construiu um vínculo importante, mas lembre-se, a terapia te deu as ferramentas para voar sozinho. É verdade. Se precisar de ajuda no futuro, você pode sempre voltar. Que bom saber isso. E quando a vida aperta, quando a gente se depara com situações difíceis, como a gente usa a psicanálise para lidar com isso? É verdade. Quando a vida aperta, a gente tem que se cuidar e buscar ajuda se precisar, né? Exatamente. Mas, sabe, esse material que a gente estava olhando, ele tem uma frase que eu achei que resume bem o que a gente conversou sobre psicanálise. Qual? Conta aí. A frase é assim: a psicanálise não promete felicidade, mas oferece a possibilidade de viver com mais esperança. Nossa, que bonita essa frase. Faz muito sentido, né? A psicanálise não é milagrosa, né? Mas ela dá ferramentas para a gente se entender melhor, né? O que a gente quer, como lidar com as coisas. E aí abre um leque de possibilidades, né? Total. A gente para de repetir os mesmos erros, aprende a lidar com as emoções, constrói relações mais verdadeiras. É como se a gente encontrasse um novo caminho. Com mais clareza, com mais leveza, né? E com mais liberdade para ser quem a gente é de verdade. A psicanálise tira a gente da culpa da vergonha, do medo de ser quem a gente é. E a gente aprende a acolher a nossa história, né? Com tudo que a gente já viveu. Exatamente. A gente entende como o passado moldou a gente e usa isso para construir um presente e um futuro melhor. A gente junta as experiências, as dores, os aprendizados e segue em frente. Com mais força. A psicanálise dá as ferramentas para a gente lidar com a vida de um jeito mais consciente, mais autêntico. E o melhor é que essa jornada de autoconhecimento está ao alcance de todo mundo. A psicanálise é um presente que a gente pode se dar. Um presente que muda a gente por dentro e por fora, que conecta a gente com a nossa essência, com a nossa verdade. E que a gente pode dividir com as outras pessoas. Levar os ensinamentos da psicanálise para a família, para os amigos. Para o mundo. É isso aí. A gente pode inspirar outras pessoas a se conhecerem melhor. E nesse clima de inspiração, a gente encerra mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Valeu. Foi incrível explorar a psicanálise com você. Muito obrigado pela companhia e por todos os insights. Eu que agradeço o convite. Foi muito bom conversar sobre esse tema com você e com os nossos ouvintes. E para você que está aí ouvindo a gente, fica o convite para continuar explorando esse universo. Se permita se conhecer, se curar, se transformar. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. A psicanálise está aí para te guiar, te acolher e te mostrar o caminho. Até a próxima. E aí, gostou do bate-papo sobre a psicanálise? Aprendeu bastante? Ficou com vontade de fazer psicanálise? Olha, eu acho que sim. Então, se você gostou desse bate-papo, desse podcast sobre a psicanálise, dê um like no meu canal, inscreva-se, comente
e indique esse podcast para quem se interessa pela psicanálise. Um forte abraço, gratidão e até o nosso próximo vídeo.